Ontem me fizeram duas perguntas e eu gostaria de reiterar a resposta e tentar esclarecer da melhor maneira possível, né? A primeira pergunta é: como é que pessoas que têm discursos distintos, pessoas que falam coisas diferentes, pessoas que pensam coisas diferentes, podem conviver, podem se aproximar, né? Essa foi a primeira pergunta, né? Como é que pessoas que têm ideias diferentes sobre a vida, sobre o mundo, sobre religião, sobre relacionamento podem se aproximar? Ó, acho que é importante a gente lembrar um pouquinho da nossa história recente, principalmente da história da ciência mesmo, né? Vamos tentar pensar um pouquinho no período do nazismo. Se você lembrar, na época do nazismo, havia uma teoria sobre genética que dizia assim, que a eugenia, né? Que você deveria separar o que existe de melhor nas comunidades, né? O que existe de melhor nas comunidades, unir, né? Para produzir filhos supostamente saudáveis. Você deveria unir linhagens genéticas para ter filhos saudáveis. Essa era uma ideia central do nazismo, né? A ideia do nazismo era você produzir sujeitos de mesma linhagem, uma linhagem que eles acreditavam ser pura, para que no futuro se manifestasse uma legião ou uma população superior, uma população praticamente de deuses, né? Só que os estudos começaram a se aprimorar e hoje em dia a gente tem claro e objetivo que quanto mais parecidas forem as linhagens, familiares, primos, irmãos, doenças que existem naquela mesma comunidade podem se manifestar fortemente, né? Elas podem trazer para os indivíduos problemas graves de saúde, de formação. Por isso que existe inclusive uma restrição sobre o casamento de primos, o casamento consanguíneo ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque quando você une linhagens muito próximas, ao invés de você criar sujeitos puros, você acentua aquilo que tem de pior em cada linhagem. E quando você mistura, quando você miscigena, você evita a possibilidade que aquilo que tem de pior em uma pessoa se encontre com o que há de pior em outra pessoa e produza situações ruins, produza situações pouco saudáveis para essa pessoa. Por isso, né, que quanto mais se miscigena, quanto mais diferentes as pessoas, quanto mais misturados formos, mais saudáveis seremos. Eu lembro disso, um avô da Fernanda, mais de 20 anos atrás, ou 20 anos atrás, dizendo que não sabia o que ia dar desse casamento, né? Eles todos alemães, um senhor com quase 100 anos de idade, né? Tinha determinadas crenças, determinados pensamentos, e graças a Deus, né, a minha linhagem, acredito que deu super certo, tudo bem, tudo maravilhoso. Agora pense essa mesma situação no campo das ideias das pessoas, né? Se de repente a gente mantém, né, a gente só se mantém próximo, a gente só se mantém fechado, as pessoas que têm pensamentos absolutamente idênticos aos nossos, que tipo de desenvolvimento eu vou ter? Que tipo de aprendizagem eu vou ter? Cara, quanta coisa boa você pode aprender com uma pessoa que pensa diferente de você. Quanta coisa importante você pode conhecer. Quanta informação, quanto sentimento positivo, quanta coisa interessante você pode conhecer. Ou seja, é um mundo novo que se abre. Se você pensar na casa do teu vizinho aí, por mais parecidos que vocês sejam, por mais que morem na mesma cidade, por mais
que frequentem os mesmos lugares, o jeitão de lidar com a vida é diferente, né? E a possibilidade de você conhecer essas pessoas diferentes abre para você novas possibilidades até de resolver problemas na tua vida, resolver problemas no teu dia a dia, né? E ontem o pessoal, essa pessoa que me perguntou, me parecia até um pouco indignada, porque ela pensava assim, nossa, os temas que essas pessoas pensam em relação a coisas diferentes são muito diferentes de você, em relação à sexualidade, em relação à religiosidade, em relação à convivência social. Ok, né? É uma maneira diferente. Melhor? Não sei. Pior? Não sei, porque não vem ao caso, né? O que importa é que é diferente e muitas coisas boas traz consigo, né? E agora fica no meu critério de ter a oportunidade de apanhar o que tem de melhor, de apanhar o que tem de bom nessa relação e crescer, né? Ou seja, essa possibilidade de eu colher o que tem de melhor em cada pessoa, em cada situação, em cada relacionamento, né? Até a Bíblia fala lá, retendo o que é bom. Eu vou reter o que é bom, é o que eu acredito que seja bom, o que eu acredito que seja positivo, né? E uma segunda pergunta que veio na sequência foi a seguinte questão, porque nós estávamos falando sobre sexualidade ali, aquela questão, especificamente sobre a questão, acho que da homossexualidade ou coisa assim. E daí, na sequência, essa pessoa pergunta assim, mas não surtiu efeito esse teu relacionamento. Então você acha assim que você pode se relacionar com essas pessoas, mas não surtiu efeito. Elas não mudaram o pensamento delas. Cara, será que ser tolerante, será que você ser acolhedor, com a intenção de fazer as pessoas mudarem de posição, com a intenção de fazer as pessoas mudarem de ideia, com a intenção de fazer as pessoas virem para a tua maneira de pensar. Será que isso é tolerância e acolhimento ou isso é traição? Me parece muito mais que isso é traição, tá? Porque se você tem interesse de se aproximar de uma pessoa, né, para sabotar o modo de pensar dela e fazer ela se tornar um sujeito como você ou alguém que venha para o teu lado e essa pessoa só venha servir para você, se em algum momento ela se transformar e vir para o teu lado, você não tem nada de tolerante, você não tem nada de acolhedor, porque você não acolhe ideias diferentes, né? Aí a gente acaba com aquela atitude fascista, com aquele pensamento fascista, de você tentar fazer o quê? De você tentar alinhar as pessoas da mesma maneira. Tá? De repente a pessoa tem que pensar como eu. Se a pessoa pensar diferente de mim, forca para ela, né? Paredão para ela, execução para ela. E não é assim. Se eu respeito uma pessoa, eu respeito essa pessoa na sua integralidade. Posso não concordar com as coisas que ela pensa sobre esse ou sobre aquele assunto, mas eu não vou exigir que essa pessoa se transforme numa versão parecida ou aprimorada do Daniel. Não é. Daniel sou eu. E me assusta muito essa ideia de tolerância com base no cala-boca. Né? Essa ideia de tolerância com base no cala-boca. Olha, eu sou tolerante com você, mas você não pode falar nada a partir de agora. Você não pode ter um pensamento diferente do meu. Né? Senão a gente cai de repente em determinados princípios muito próximos àqueles que hoje em dia a nossa comunidade tem rejeitado pra caramba. Né? Princípios que não se enquadram mais na nossa realidade. Então eu acho que se é para ser tolerante, cara, é para ser tolerante. Se é para ser acolhedor, é para ser acolhedor. Não importa se a pessoa pensa diferente de você. Agora me parece que algumas pessoas dizem assim, no surtir efeito, né, essa amizade é mais ou menos assim. Você não converteu essa pessoa à tua maneira de pensar, você não transformou essa pessoa ao seu modo e à sua semelhança? Não. Né? Cara, é possível sim conviver. É possível sim olhar para uma pessoa que você tem alto nível de respeito e dizer eu não concordo. Não concordo, não penso como você, não ajo como você, não vivo como você. Mas você tem todo o direito do mundo de viver da maneira que você deseja, de pensar da maneira que você pensa. E eu tenho todo o direito do mundo de aprender com você.
né? De conhecer aquilo que você tem de bom. E aí, pessoal, da mesma maneira que a miscigenação genética só traz benefícios, porque aí sim torna os sujeitos saudáveis, torna os sujeitos bonitos, torna os sujeitos melhores, né? Nos melhora como sujeitos quando nos miscigenamos ao máximo. Quando nós miscigenamos a nossa ideia, as nossas ideias, as nossas convivências, a gente cresce enquanto sujeito. Por isso aquele conceitinho de mobilidade, de trânsito. É muito importante que as pessoas possam circular de um lado para o outro, que as pessoas possam conviver, que as pessoas possam estar nos serviços públicos, né? Que as pessoas possam estar nas universidades, no poder executivo, no poder legislativo, que as pessoas possam estar nos supermercados, que as pessoas possam estar conosco a cada dia, né? Agora, se o objetivo dessa interação é converter as pessoas, e padronizar a sua maneira de pensar, aí nós estamos longe, mas muito longe, de uma sociedade, de uma comunidade tolerante. Infelizmente, tá bom? Todos vocês são muito bem-vindos no meu canal. Amiga ou menina que perguntou, espero que você se sinta respondida. Aqui você é sempre super bem-vinda. E a gente se encontra na sequência. Um abraço, tchau, tchau.